Opa, estamos ao vivo. Muito bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa primeira videoconferência da disciplina Filosofia Política da Educação, do curso de Pedagogia. Eu sou o professor Diogo Bogeia. Tenho o grande prazer de dividir essa disciplina nesses tempos emergenciais tão complicados com meu amigo professor Heitor Coelho, que também está aqui com a gente. E hoje a gente vai fazer, a gente está fazendo nessa videoconferência inicial de boas-vindas, a gente discutir um pouco a estrutura do curso, falar um pouco sobre como será o nosso curso, como é que ele vai se estruturar, dar algumas informações importantes sobre o curso e para que vocês também possam tirar dúvidas, colocar questões sobre o processo aqui do andamento do nosso semestre no curso de Filosofia Política da Educação. Tá bom? Vocês podem abrir a câmera, podem ficar à vontade, caso achem isso interessante, tenham condições de fazer isso, podem abrir a câmera à vontade. Vocês, quando a gente abrir para questões, podem abrir o microfone, conversar com a gente. E lembrando que o chat está aqui aberto a todo momento, vocês podem colocar os comentários, as questões de vocês aqui que a gente responde. Bom, então, bom dia a todos. Fala aí, Heitor. Fala, Diogo. Olá, bom dia a todos. Pode abrir a câmera, mas pode fechar a câmera. Pode abrir o microfone, fechar o microfone. Pode tudo. Bem, pode tudo. Dentro dos limites do razoável. Quem não puder interagir muito, interaja o quanto puder. É bem melhor do que nada. A gente pensou nessa videoconferência inicial, porque depois de... É uma loucura isso, né? Mas depois de dois semestres, um ano inteiro no ensino remoto, a gente já viu que isso é uma boa ideia. No semestre passado, a gente fez videoconferências, mas fez no meio do semestre. E viu que tinha aluno perguntando querendo saber coisa que, se a gente tivesse falado no começo do semestre, talvez tivesse sido mais simples a vida. Então, estamos fazendo essa aqui agora. Eu tive uma experiência semelhante no PPP, que a gente fez no semestre passado, uma conferência de abertura, tal, e dessa ideia estamos experimentando. Esse semestre é bem pouquinho mais normal do que o anterior, porque ele é um semestre maior, né? Ele tem 16 semanas, que são quase as 18 semanas normais. Nós vamos ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar, mas ainda é esse negócio estranho. O nosso curso não foi pensado para um curso remoto. Nós não temos uma estrutura burocrática até, mas nós não temos uma estrutura do curso de pedagogia pensada para um curso remoto. Se fosse para ser remoto, teria que ser uma coisa, por exemplo, mais parecida com o que a gente tem no CEDERJ, onde eu e o Diogo também trabalhamos. Mas a gente, pelo menos, está ficando, acho, um pouco mais esperto, está conseguindo se adaptar um pouco. E, enfim, é uma loucura, porque eu suspeito que muitos de vocês ainda não tenham tido sequer uma aula presencial, na modalidade presencial, modalidade local, contígua. Isso que eu ia comentar, Heitor. Imagino que dessa turma muitas pessoas nunca tenham tido aula realmente no espaço físico da UERJ, né? Pois Ainda nem é. Não estão familiarizados com os maravilhosos corredores, as portas que emperram. Isso, às vezes, pode parecer que, ainda mais para quem realmente entrou só nesse momento, às vezes pode parecer que não faz tanta diferença, mas faz muita diferença. Porque você se ambienta, as relações que você estabelece, o tipo de cabeça vai realmente mudando para uma cabeça de universidade, sabe? Não mais da realidade que você veio antes. Então, é muito importante essa interação, essa presença no espaço físico da UERJ. Mas, claro, no momento não é possível, a gente segue se desdobrando para fazer o que é possível até aqui, né? E tentando usar de toda maneira, apesar de todas as nossas limitações, a gente também não foi
devidamente preparado, obviamente, para levar um curso que seria presencial, no sentido de estar lá no espaço físico da UERJ, só com recursos remotos, mas a gente está tentando fazer o máximo disso, né? Embora não seja o ideal, realmente. E eu acho que para nós ficou muito clara a falta que faz esse tipo de coisa. Os encontros, né? A vivência é diferente, mas eu estou aqui tô aqui caçoando. Não, que falta que faz a fila do elevador, como alguém falou aí no chat. O pão de queijo frio da cantina, etc. O elevador. Se bem que o elevador agora estava muito bom depois que foi reformado, não deu mais problema, não. Como é que eu vou poder perder aula por causa da enchente? Mas, enfim, eu tô desviando o assunto. Apesar disso, a gente acho que encontrou algumas formas de tentar contornar essa situação. A gente quer falar delas, né, Diogo? Falar de como a gente pensou que vai ser o curso. Essa pandemia, bem ou mal, ela coincidiu, ou quase coincidiu, com uma reformulação dessa disciplina. E ela nos trouxe, vamos olhar também para o lado bom, para o copo meio cheio, a oportunidade de trabalhar mais juntos, né, reformular o curso juntos, de trabalhar mais juntos, dar aula junto, que é uma coisa muito boa que eu espero que siga em alguma medida mesmo depois da volta. Zero saudade da fila. Eu tenho saudade até da fila. Eu tenho. Do pão de queijo. Eu queria também comentar uma coisa, né? Quando o Diogo fala ainda não dá para voltar, só para lembrar que apesar da gente estar vivendo muitas vezes, em especial quem está trabalhando fora de casa, que já é muita gente, poder ficar como nós, eu e o Diogo, trabalhando remotamente e exclusivamente remotamente, é agora uma exceção, só que isso é uma loucura. Quer dizer, nós estamos tendo uma queda muito grande do número de casos de Covid e de mortes, principalmente, mas essa queda está nos colocando nos patamares um pouco abaixo de março. Quer dizer, nós estamos falando ainda de 1.000 mortes por dia. Por dia. Um amigo que mora na Austrália mandou uma matéria sobre uma brasileira que morreu de Covid lá. Falou, não, o pessoal chega aqui e acha que está resolvido o problema. E realmente, mas ao mesmo tempo, a Austrália voltou a se fechar, a tomar medidas radicais de isolamento, porque teve 8 mortes em algum momento do mês passado. É uma loucura que a gente esteja funcionando, que os transportes públicos estejam cheios, os restaurantes. É uma insanidade. E a gente não pode esquecer que ainda está muito ruim, ainda está morrendo muita gente. Tenho certeza que vocês conhecem alguém que seja a 2 graus, 3 graus de distância, que perdeu alguém recentemente de Covid. Então, assim, realmente ainda não dá para falar em volta. Mas eu espero que dê para falar para o ano que vem. Eu espero mesmo, de coração. Eu já estou mais do que de saco cheio, está todo mundo mais do que de saco cheio. Eu espero de coração que o ano que vem, com a vacinação, não só dos profissionais da educação, que está um pouco mais adiantada, mas de todo mundo. Bom. É a tendência, né, que volte presencial no ano que vem. Se a coisa seguir o que está planejado, eu falo mais do município do Rio de Janeiro, que é onde eu moro, e cujo calendário eu acompanho, até o final do ano todo mundo já tomou a primeira. Lá para fevereiro do ano que vem, possivelmente todo mundo vai ter tomado a segunda, dá para falar em volta. É isso. Bom, para falar da estrutura, vamos dizer assim, do nosso planejamento para o curso, por onde a gente pode começar?
vamos falar do formato, né? Quer dizer, o formato, sem ser a questão das unidades, acho que a gente pode entrar nisso. Eu não sei, Diogo, a gente começa falando das 4 unidades, ou a gente fala primeiro do fato dos podcasts, dos fóruns, etc. Onde você acha que a gente começa? Na verdade, não. Então faz. Acho que tanto faz. Podemos começar por um ou por outro. Vamos começar pelo formato, então. Eu acho que é o que chama mais atenção, talvez. Nós estamos fazendo essa videoconferência agora, vão ter mais 2. Mas nós optamos, desde o semestre passado, por um formato diferente, que é o do podcast. O podcast ele tem uma vantagem e uma desvantagem, e a vantagem e a desvantagem são a mesma coisa. Mais ou menos, né? Desculpa, é mais de uma vantagem, né? Mas as vantagens dele são desvantagens. Eu estou me enrolando. O que ele tem de bom? Ele é assíncrono. Você não precisa estar aqui no que pode ser o horário do seu trabalho, como é o de tantos. Não precisa estar, enfim, mudando a sua vida, ajeitando a sua agenda para poder estar aqui olhando para a tela enquanto a gente fala. Você pode escutar a gente falando enquanto você cozinha, enquanto você está no ônibus, enquanto você está pendurando roupa. E isso foi uma ideia que me veio, porque é exatamente como eu ouço podcast, e como eu tenho ouvido muita coisa a pandemia inteira. Já é um hábito de antes da pandemia, mas se intensificou com a pandemia. Se você arruma uma louça para lavar e liga o nosso... Se isso te agradar, né? Se for assim que você quiser. Mas é um jeito, né, de ouvir. Eu, com certeza, ouço muito podcast lavando a louça, lavando roupa. Também importante, talvez, para muitos é uma desvantagem. Como é só o som, é isso. O que é o ruim? Você não está vendo a nossa cara. Mas eu diria que isso é basicamente uma vantagem. Não só porque não tem nada demais para ver na nossa cara, para ser bondoso com a gente, desculpa, Diogo, mas porque você não precisa mesmo. O mais importante é o que a gente está falando. Então, por que não? Isso foi bastante, acho que foi aprovado pelos alunos, nós pedimos bastante feedback dos alunos do semestre passado, e no geral o retorno que eles deram foi muito positivo, todo mundo gostou, achou melhor justamente por isso, porque é mais fácil de encaixar na rotina. A gente não aboliu completamente a videoconferência, porque essa interação que a gente tem aqui, ela é importante. Esse é o que o podcast não tem, esse é o que é o pior, eu acho, dele. Mas é isso, para a parte expositiva de uma aula, dá para ser só a gente falando, contanto que em algum momento tenham oportunidades para vocês participarem, interagirem. E a videoconferência fica sendo um desses momentos. As videoconferências estão marcadas estrategicamente antes das avaliações, já a gente fala delas, justamente para vocês trazerem aquelas dúvidas, aquelas questões que gostariam de conversar sobre as unidades que vão ser objeto da avaliação, e a gente responder. Aí não é uma videoconferência expositiva, são só vocês trazendo questões. Se vocês não trouxerem nada, não vai ter o que a gente falar. Mas sempre trouxeram bastante coisa, então não tem muito erro. É claro que, paralelamente a isso, tem uma coisa que vocês já estão experimentando. Eu vi que já tem bastante mensagem no fórum da unidade 1. Bom, são os fóruns, né? A gente vai colocar fóruns para todas as unidades, e mesmo... Não, acho que é só um fórum para cada unidade. Acho que tem um fórum geral, né, Diogo? Eu estou confundindo com outra disciplina. Não, é um fórum para cada texto, cada unidade, né? Para cada texto, Isso.
É a outra disciplina que tem um fórum geral. E desculpe, ainda não consegui responder, mas responderemos assim que possível. Às vezes a gente demora um pouco, Essa mas semana eu vou poder pegar, para dar é uma claro olhada que boa. sim, tá na lista também. Eu já olhei, eu comecei a responder, uma emergência me tirou, não consegui terminar, fica Vou para. aproveitar e explicar uma coisa também. Pois não, vai lá. Heitor, dá para dar um mutezinho, porque eu fico me ouvindo falando, aí eu me atrapalho. Só para explicar um pouco a questão do fórum, é legal que vocês participem, né? A gente incentiva que vocês tragam questões, tragam comentários, coisas que fizeram você lembrar. Só explicar duas coisas, assim. Uma é que não é necessário você falar assim qualquer coisa, porque tem disciplinas que eu já entendi que são meio que assim, você tem que entrar e deixar um comentário, por mais que seja qualquer coisa, assim, você, o que eu falo? Vou falar isso aqui. Não precisa. O fórum é para uma interação qualitativa também, né? Não só quantitativa, para vocês trazerem as dúvidas que vocês tiveram, as questões que vocês tiveram, um espaço para vocês aproveitarem, que é basicamente a ferramenta de interação que a gente tem. Como a gente faz nessa disciplina podcast, o que tem muitas vantagens, aqui correndo o risco de me repetir o que o Heitor já falou, mas assim, você pode ouvir em qualquer lugar, pode ouvir fazendo qualquer coisa, pode ouvir em qualquer momento do dia, não precisa ter isso aqui, videoconferência. Tem um horário marcado, para você participar, você tem que estar aqui, 10 horas e tal. O podcast a qualquer horário, a qualquer momento você vai ouvir, consome menos dados. A gente já fez o esquema de vídeos, né? E as videoconferências ficam longas se a gente faz assim, né? Acaba tendo 2 horas de videoconferência e para você assistir depois vai consumir dados, então o podcast é bem mais leve nesse sentido. Então vale muito a pena, só que aí acaba que a gente perde um pouquinho pelo lado da interação, que com mais videoconferência a gente pode interagir mais, porém temos os fóruns, e os fóruns servem para justamente, são assim, a principal ferramenta de interação que a gente tem. Então eu peço que vocês participem sim dos fóruns, mas dentro de uma participação qualitativa nesse sentido. Estou com dúvida aqui, isso aqui me fez lembrar uma coisa muito legal, gostaria de compartilhar. Fiz uma associação dessa parte com uma coisa que eu lembrei, mas eu não tenho certeza se está certo. Será que está certo? Bota lá para a gente poder conversar. A outra coisa que às vezes a gente não responde imediatamente os fóruns, porque, e aí é uma experiência que foi surgir justamente nesse emergencial, a gente não tinha, obviamente, fóruns durante a aula. Responder questões na aula é uma coisa, é uma conversa, né? Você faz uma pergunta, a gente responde, você faz uma pergunta, a gente responde. O fórum, ele demanda muito mais tempo para a gente responder, muito mais. Porque a gente não vai responder qualquer coisa. A gente lê lá uma pergunta, a gente vai pensar, vai dar uma olhada, vai redigir um texto qualitativamente bom para responder vocês direito. Então, cada resposta dessa, às vezes, pode bater meia hora. Uma resposta de fórum. Pode ser menos, pode ser mais, mas pode ser meia hora, assim, uma resposta. Então, às vezes, a gente não consegue responder tudo imediatamente, mas a gente faz um esforço, até com a participação da Larissa, que é a monitora da disciplina, que ajuda muito a gente nesse período emergencial, a gente consegue responder, às vezes consegue ver, e às vezes o que você bota, a gente sempre vê, óbvio, né? Ver a gente sempre vê. E também, às vezes, ajuda colegas de vocês, coisas que vocês colocam, alguém pode responder vocês e gerar uma conversa, uma interação bacana, entendeu? Os fóruns vão ficar disponíveis ao longo de toda a disciplina. Tá? Não tem tempo, a gente não vai fechar os fóruns, não vai interromper os fóruns. Mas só para dar esse esclarecimento, assim, que às vezes você postou lá alguma coisa, a gente não respondeu no mesmo dia. É porque tem esse lado do trabalho que às vezes não é claro, mas uma resposta dessa pode ser meia hora. Então, a gente precisa realmente tirar um tempo, parar alguns dias e ir respondendo aos poucos, mas participem, não deixem de participar, tá? Isso, a gente só fecha na hora de partir para o semestre seguinte. Os podcasts, ainda sobre estrutura, né, assim, os episódios do nosso podcast, da nossa disciplina, a gente vai gravando um por semana e vai postando, preferencialmente, acho que a gente tem conseguido fazer isso, Heitor, postar às quartas-feiras os episódios de cada semana. E toda semana, basicamente, tem podcast, pulando uma ou outra que seja de avaliação, uma coisa do tipo, que às vezes a gente não faz,
Mas, por exemplo, já temos podcast marcado para ser postado no dia 18, semana que vem, podcast para ser postado no dia 25, que é a outra semana, sobre o texto do Byung-Chul Han, que é o primeiro. Depois teremos mais dois para Hannah Arendt, que é o segundo texto, né, o texto sobre banalidade do mal, e assim por diante. Teremos uma sequência boa de podcasts, em geral, toda semana, pulando uma ou outra, como está bem descrito no cronograma. Falar em cronograma, mais uma coisa importante é assim, acessem a sala da disciplina e leiam o cronograma, vejam o cronograma, a gente acha que conseguiu fazer uma descrição bem detalhada, bem minuciosa, data por data, de tudo que vai ocorrer na disciplina, para vocês não serem surpreendidos por uma coisa ou outra que aconteça, tá? Fiquem ligados lá no cronograma, está tudo bastante bem explicado. O que mais, Heitor? Uma coisa que já foi perguntada, né? Acabou de ser perguntada de novo, estava sendo perguntada, como é que vai ser a questão da presença? Olha, nós não estamos recorrendo a atividade nenhuma para marcação de presença, tá? Porque, não sei se vocês sabem, mas o AVA registra tudo o que vocês fazem. Não precisa da gente ficar mandando vocês anotarem em algum lugar. A gente vai lá e olha o que vocês fizeram. Tá? E a gente atribui presença com base nisso. Do jeito que não entra nunca, a gente vê. Está lá Aí tem gente que registrado. Se leva a um gente susto. clicar no nome de vocês, pode aparecer 35 dias sem acesso. Tá O lá. grande irmão está olhando, minha gente. Tá? Um pouco assustador isso, talvez, mas é isso, a gente consegue. Quando a gente vai lançar a frequência, a gente vai lá e vê o nomezinho de cada um e vê o que fez. Não quer dizer que você tem que ficar entrando. Ai, meu Deus, tem que entrar todo dia, senão o professor não vai me dar. Não, a gente está tentando adotar. É o seguinte, nós estamos tentando adotar uma frequência. O sujeito que participou, ele esteve na disciplina, tá bom, bem, está aprovado por frequência. Não vamos ficar queimando a mufa com isso, não. Não precisa ficar entrando no fórum, postando todo dia, toda semana. Mas se você não fizer nada, nós vamos saber. Tudo bem, é isso. Tá, aí já estão perguntando da avaliação. É claro, a vigilância digital da China. Não, você acha que a vigilância digital é só na China? É isso que eu ia dizer, aliás. O grande irmão está olhando, está olhando. Está olhando. Gente, todo mundo sabe como acontece isso. Você está conversando no WhatsApp sobre alguma coisa, dali a pouco aparece um anúncio daquela coisa numa página que você está visitando. Você mandou um áudio sobre a coisa. Manda um áudio falando do filme tal que você pensa em ver. Pá, anúncio do filme tal no seu Facebook, Instagram, o que for. Você está falando do BBB, eu estava pensando em 1984 mesmo, mas tudo bem. Esse combo de Admirável Mundo Novo com 1984 que a gente vive, que você está. Nós vamos falar disso como parte da disciplina, até como a gente né? Você tem um controle bem. Bom, não é tão sutil assim, mas o nosso comportamento ele é muito, além de monitorado, ele é controlado por meio de mecanismos de incitação comportamental mesmo. Né? A gente está toda hora seguindo uma luzinha brilhante. É que ela não parece tanto uma luzinha brilhante, coisas, né, uma economia da atenção, etc. Essa do Google repetir o que eu estava conversando, eu não conheço, não. Os algoritmos, o capitalismo de vigilância. Você não precisa estar na China. A China só faz isso mais na cara, de uma maneira mais concentrada, talvez, e mais patentemente autoritária. Mas isso é um assunto seríssimo, uma das grandes questões políticas do nosso tempo, na verdade, sobre a qual eu me interesso bastante, pessoalmente. Mas, bom, falando sobre avaliação, então, avaliação por nota,
vai ter vai ser feita por prova, ou por uma prova à distância, que é quase a mesma coisa que um trabalho. Nós vamos colocar ao longo do semestre, conforme está no calendário que a gente disponibilizou, cronograma, né, lá na página, serão 2 avaliações, mais uma avaliação final. Como é que funciona isso? Então, vamos explicar com muito cuidado, porque eu sei que vocês vão perguntar de novo. Peraí, não fez tanto sentido isso que eu disse. Eu vou explicar com muito cuidado para que tenha uma chance maior de vocês não perguntarem de novo, embora a experiência diga que vocês vão perguntar de novo, e na próxima videoconferência eu vou estar explicando isso outra vez. Cada avaliação vai valer de 0 a 10. Primeiro eu vou falar da nota, depois eu falo sobre o formato da avaliação, tá? E Diogo, qualquer comentário que queira, acréscimo que queira fazer aí, por favor. Cada uma vale de 0 a 10. Você pega as 2 notas, soma, divide por 2. Vai dar a sua média. Sua média ficou 7 ou mais, igual a 7 ou maior, você está aprovado, parabéns, boas férias, Feliz Natal. Você tirou entre 4 e 6,9, ou seja, igual a 4, menor que 7. Você está de prova final. A prova final não é opcional. Certo? Você tem que fazer. Se você, estando com média entre 4 e 6,9, não fizer a prova final, você estará reprovado. Boas férias, Feliz Natal. A gente deseja Feliz Natal para todo mundo, aprovado, reprovado, né? Inclusive pelo seguinte, só para explicar, a média final de quem fica em prova final... Isso, esse aqui é o mistério. É a nota da prova final, mais a média que você teve da primeira e da segunda prova, dividido por 2. Então, se a sua média foi 6 antes da prova final... Estou me ouvindo aí. Se a sua média foi 6 antes da prova final, e você não fizer a prova final, já tirei 6, vou passar. Sua média final vai ficar 3. Tá? A gente teve gente que deixou de fazer até a avaliação normal. Teve uma menina que veio falar comigo depois, Heitor. Ela deixou de fazer a segunda prova, supondo que ela ia fazer a prova final. Umas coisas assim, não dá, porque se ficar abaixo de 4 sua nota, tipo, se sua primeira prova for 6 e sua segunda nota você não fizer, sua segunda prova, sua média final vai ser 3 e você não vai ter direito a fazer prova final. Por outro lado, se você fizer 2 provas, 6, 6, ficar com média 6, tem que fazer a prova final para somar com esses 6 e tirar uma nota maior que 5. Ela vai, se você tirar 0, não fizer, ficar com nota 0, essa nota 6 vai virar 3, uma média 3. Então, prestem atenção nisso. Aí também é coisa de manual de aluno, tá, da UERJ. Tem tudo lá. A gente explica porque sentiu que tem gente que não sacou como é que funciona, mas prestem atenção não só para a nossa disciplina, como para as outras, porque se alguém quiser mudar, fazer diferente, tudo bem. Mas é isso que tem lá no manual do aluno, tá? Dá uma olhada. Gente, pois vocês sabiam que vocês têm um manual do aluno? Porque eu acho que a maioria chega sem saber. Tem o manual do aluno. Você entrando na página do aluno, eu não lembro como chega nisso, porque eu não sou aluno tem muito tempo, e quando eu fui aluno, não tinha a página do aluno, em compensação, eles davam um manualzinho do aluno na nossa mão. Isso era melhor. No aluno online, tá vendo? Lá no aluno online tem o manual do aluno. No manual do aluno tem uma parte sobre cálculo da média. Cálculo da média. E o cálculo é esse. Nós não escolhemos isso. Está no regimento da UERJ. Tá? Só. Assim como a avaliação por frequência está no regimento da UERJ. Sim, a gente sabe que alguns professores fazem de forma diferente. Isso é uma outra questão na qual a gente não vai se meter a conversar agora. Até porque
Deveria ser assim? Talvez sim, talvez devesse haver uma autonomia maior para cada professor decidir como fazer sua avaliação, mas, pelo regimento atual, não é como é. Pois bem, então, tem a prova final não é opcional, faça, se você não fizer como disse o Diogo, você vai ser reprovado. Depois que você fizer, faça você mesma conta, não joga fora a nota, não joga fora. Você não. Agora basta eu tirar 5, não importa quanto eu tirei. Não. Você precisa tirar a média 5, somando com a sua média. Tá? Prova final mais média, que dá uma média final. Tá. E se eu tirei abaixo de 4 na média? Você está reprovado. Mas, gente, abaixo de 4. Isso, professor, mas isso acontece mesmo? As pessoas tiram abaixo de 4 na prova de vocês? Tiram muito raramente. Quase sempre por uma de duas coisas. Ou porque a pessoa simplesmente não cumpriu o enunciado. O enunciado está pedindo uma coisa ou duas coisas e a pessoa não fez. E aí agora a gente vai, eu acho que pode falar um pouquinho sobre como é a avaliação. Né? Ou porque a pessoa cometeu plágio. Esse é batata. Eu estou aqui falando, eu vou falar de novo na próxima videoconferência, ou o Diogo vai falar, os dois. Não copia. Não cometam plágio, por favor. É muito chato. E é crime. Porque talvez fosse mais importante, né? Eu dizer primeiro. Mas você vê que o problema maior já é eu achar chato. O que é plágio, minha gente? É você copiar as ideias de uma outra pessoa, você usar as ideias de alguém sem atribuir crédito. Isso pode ser feito tanto do jeito mais tosco, que é pegando a coisa inteira que a pessoa fez e usando como se fosse seu, quanto de uma maneira menos tosca, que é você usar pedaços do que ela disse. É você pegar trabalho da internet e botar na sua prova, verbete da Wikipédia, Brasil Escola, Braille, passei direto, tudo isso. Passei direto. Resumo do professor que está na internet, que a gente sabe que existe. O pessoal faz resumo da nossa aula, bota na internet, aí o pessoal vai lá, pega o resumo da internet, copia e cola. Aí você vai ver a correção da sua prova, tem um 0 e tem um negócio assim com o link do lugar que você copiou. Tá certo? Mas eu não usei as palavras dessa pessoa. Você não precisa usar as palavras igualzinho. Mas, professor, quer dizer então que não pode citar o autor? Citar é outra coisa. Quando você cita, se você usa exatamente as palavras daquele autor ou autora, você bota entre aspas, fecha aspas e aí coloca a fonte. Ou você, se você não está usando exatamente as palavras dele, de todo jeito você coloca a fonte depois. Isso aqui é fulano, ano tal, página tal. Pois é. Estão falando aí, trabalho, pedaço de qualquer lugar, o trabalho Frankenstein, né? É triste, porque a gente sabe de onde vem isso. Infelizmente, a maioria de nós aprendeu isso na escola, onde o que a gente aprende é que é assim que se faz trabalho. Vamos fazer um trabalho em grupo? É claro que há exceções, tá? Nem em toda escola se aprende isso, imagino, mas infelizmente isso vem de longa data. Foi como eu aprendi a fazer trabalho na escola. Quando eu trabalhei em escola, era o que vinha para mim quando eu passava trabalho. Aí o que eu fiz foi parar de passar trabalho. Vem um pedacinho de texto, de vários textos diferentes, cortado, colado. Aqui, olha, gente, é 0. Tá? Não faça. Alguém vai fazer. Infelizmente, é uma certeza que a gente tem nessa vida, é que se a gente passa trabalho, mesmo a gente está chamando de prova, mas efetivamente é um trabalho, né? Porque a gente tem um prazo, vocês têm um prazo de alguns dias para entregarem, estão fazendo na casa de vocês, assim, logicamente poderão consultar o que quiserem. Como é que a gente poderia impedir, né? Vai vir algum plágio. Não seja você.
É só o que eu posso dizer. Não seja você a pessoa que vai levar um 0 por causa de um plágio. Vocês, 45 pessoas que estão nos ouvindo, agora não seja você essa pessoa. Tá, sobre como é a prova, né? Quer falar alguma coisa agora, então, Diogo? Não, eu ia falar justamente disso. Ia aproveitar para falar como funciona, né, realmente a prova, porque, como a gente falou, são 2 provas, tem as datas lá direitinho no cronograma. A primeira vai ficar de 22 a 27 de setembro e a segunda de 28 de outubro a 1º de novembro. Tá? Então, na prova, a gente vai colocar alguma questão que você, com base no que você ouviu do podcast que a gente vai fazer e postar, e da leitura dos textos, você vai responder aquela questão que a gente colocar. Vai responder com um texto que você vai procurar argumentar o melhor possível para construir ele bem. É isso, sim. Você vai responder escrevendo um texto, uma prova discursiva, né? A gente não vai fazer prova de maneira nenhuma, como é que se diz, múltipla escolha, nada do tipo. É uma prova discursiva, uma prova que você vai escrever. Aí o que acontece? Filosofia, ela tem umas peculiaridades, assim, que às vezes nem todo mundo é acostumado. Uma prova de filosofia não tem, às vezes, um gabarito fixo. É o nosso caso aqui. Às vezes o aluno tira uma nota não muito boa, mas qual é o gabarito? Não tem um gabarito, não é uma coisa específica que você tem que fazer. Porém, isso não significa que fazer a prova é simplesmente dar a sua opinião. Fujam disso. Não é falar qualquer coisa, não é dar a sua opinião, não é falar o que você achou, não é procurar uma informação nada a ver. Não, a prova tem que ter base nos textos da disciplina. Então, já uma dica também para como você se portar dentro dessa disciplina: leiam os textos, tragam as dúvidas para o fórum, ouçam o podcast. Isso é muito importante. Sem esses passos, você não vai conseguir fazer boas provas. É preciso que vocês leiam os textos e ouçam os episódios do podcast com atenção, porque senão não consegue fazer a prova. A prova vai ser alguma questão que tenha a ver justamente com as ideias e os conceitos principais que os textos trazem. E a sua prova vai ter que dar conta de demonstrar que você leu ou ouviu, ou as 2 coisas, preferencialmente, e entendeu quais são os principais conceitos dos textos que a gente passou, das unidades que a gente vai ter no nosso curso. Entendem? Então, procurem operar dessa forma, acompanhando os textos, os episódios e na prova tentando dar conta de demonstrar que entendeu as principais ideias e conceitos. E vou reforçar porque, como o Heitor disse, sempre acontece, então a gente tenta reforçar toda vez. Aconteça o que acontecer, não façam plágio, não façam plágio, não copiem trechos de textos da internet, colhem e enviem, não façam isso, porque todas as provas são rigorosamente checadas para plágio e todas as provas nas quais a gente encontra plágio ficam com nota 0. A gente sempre tem aí um número alto de provas que ficam com nota 0, simplesmente porque fazem aquilo que a gente está falando o tempo todo para não fazer, plágio. Não façam plágio. Ah, mas eu não consegui estudar direito, cheguei no dia da prova, não estou tão bem para fazer isso. Gente, o que vocês fazem? Tenta fazer sem plagiar, porque aí a gente vai sacar que você tentou fazer sem plagiar e dá para aproveitar sempre alguma coisa. Você vai tirar alguma nota que vai contribuir para na próxima avaliação você ir melhor. Se você foi lá, copiou um negócio e colou, é 0 na hora, e aí esse 0 não contribui com nada com a sua outra nota. Fica mais difícil e não mais fácil. Lembrem disso, tá? Aconteça o que acontecer, não façam plágio. O que mais, Heitor, sobre a avaliação? Pronto. O computador tinha travado e eu não conseguia tirar o mudo. Não, gente, pensem. Se você faz o plágio, você já está de prova final. Tá? E nesse sentido, mais 2 coisas. Eu vi que tem algumas questões aqui no chat. Já vou tratar. Vou retornar na questão do plágio mais uma vez. Mas vocês checam para plágio como? Olha, gente, é muito difícil. A gente pega um pedaço da sua prova e joga no Google. Aí adivinha o que acontece? Tem outros jeitos além disso, mas geralmente esse
já pega. Mas como você sabe qual trecho checar? Então, quase todos, pode haver exceções, claro, quase todos vocês são alunos de segundo período, né? Acabaram de chegar na faculdade, uma monografia, uma dissertação, uma tese, um artigo publicado em revista com revisão cega por pares sobre aquele assunto, pega um negócio desse sobre aquele assunto e bota, a gente logo sente que há exceções, mas a gente começa a ler, aí vai lendo, nossa, que legal esse texto, nossa, tá muito bom, não foi ele. É assim. E na real, independentemente até do nível de escolaridade, eu sou professor da UERJ. Se eu sentar para fazer uma prova em 1 hora, vai ficar um texto que eu estou tentando elaborar ali na hora. Outra coisa é um artigo que o cara estudou anos e revisou de todo jeito, deixou no formato todo direitinho, como tem na internet, entende? É diferente. A gente sabe a diferença entre tentar fazer uma prova na hora e elaborar um super texto que leva anos de estudo para qualquer um. E aí, fica diferente. Respondendo a questão que está no chat, não, mas nós teremos, desculpa, a obra aqui do vizinho, não sei se está perturbando vocês como está perturbando a mim, mas, nossa senhora, ele está caprichado. Nós vamos ter não. Às vezes, o Rodolfo está colocando no chat, eu vou responder isso também. Não, às vezes a gente tem a grata surpresa, e sim, a gente sabe que tem o software, mas é o que eu estou falando, às vezes é tão fácil que o Google já pega. E às vezes a gente tem a grata surpresa de ler um texto bom, procurar ser plágio e não ser. A gente fica, uau, que maravilha. Gente, é ótimo dar nota boa. É a melhor coisa que tem uma nota boa. A nota... acontece, já aconteceu no semestre passado, por exemplo, de ter prova que eu falei, nossa, não é possível, a pessoa plagiou. Procura, não plagiou. Aí você vê, tem alguns sinais, você repara que tem um errinho aqui e ali. Isso é sintoma de autenticidade. Isso. Você vê que a pessoa tá muito bom e foi ela que escreveu. Que é uma reflexão autêntica, né? Porque o que a gente quer de vocês não é uma resposta certa. Mas, professor, o que é para responder? Como é que eu vou saber? E aí vamos falar sobre o que se pede na prova, né? A prova geralmente pede alguma coisa que seja um comentário seu, uma posição sua com relação a algum assunto. Muitas vezes até uma coisa da vida presente, né, do cotidiano, ou das questões do nosso momento presente, para que você comente, opine, se posicione, fazendo uso de conceitos dos textos, de coisas dos textos. Ou usando coisas dos textos, enfim. Então, não pode... Essa última parte é importante, é usando os conceitos dos textos, tá? Não só dê sua opinião, que não vale. Tem que... Porque qual é o outro zero? O outro zero que acontece? Basicamente só acontece nessas duas hipóteses, né, Diogo? Não tem a pessoa que ou cometeu plágio ou que não usa os textos. Você está falando de outra disciplina. Não tem como a gente dar nota. A pessoa não está falando da nossa disciplina. E não é só porque você está usando palavras que estão no enunciado que você está usando os conceitos que a gente quer ver se você... A gente está tentando avaliar se você conseguiu apreender esses conceitos e usá-los de uma maneira, da sua maneira, né, para te ajudar a pensar sobre as coisas, para conseguir produzir uma reflexão clara e coerente. Mas como é que você vai avaliar a nossa opinião? Nós não vamos avaliar a sua opinião. Nós vamos avaliar se você conseguiu produzir um argumento conceitualmente rigoroso, usando conceitos da disciplina de forma clara e coerente. Isso a gente pode e deve avaliar. E é isso que a gente avalia. Opinião não é para avaliar. Mas
Mas é para você conseguir defender de uma maneira conceitualmente rigorosa, clara, coerente, enfim. O que A é gente bastante está difícil. a gente tá insistindo em alguns pontos, porque justamente como muitos de vocês estão chegando já no período emergencial, que é um sistema diferente, a gente sentiu muito essas dificuldades da última vez. Então, desculpem se a gente fica insistente, repetitivo, mas é que são coisas importantes. Tipo, essa coisa de usar o conceito do texto para fazer a prova. Usem mesmo, assim, não só usem, expliquem o texto, expliquem o conceito do texto, e aí partam para construir o argumento de vocês. Não basta dizer assim, vou usar o argumento tal, aí vou usar o conceito tal do texto, e aí dá a sua opinião embaixo. Você só citou que ele existe, né? Explica ele com calma, se demora no texto, né? Mostra para gente que você realmente entendeu, sabe? O Rodolfo perguntou opinião sobre o conceito ou conceito propriamente dito. Os textos, né, da disciplina, eles trazem conceitos importantes, ideias importantes, que na hora de construir sua prova, você deve procurar explicar, desenvolver, e aí construir a sua argumentação sobre aquilo que for pedido no enunciado, entende? É isso que a gente quer dizer. Um último detalhe que não tem a ver diretamente com isso. Desculpa, eu vou responder essa pergunta que acabou de aparecer no chat primeiro. A gente chama de prova, Lívia, mas não é prova, é um trabalho, tá certo? Vocês vão ter. Eu acabei não respondendo a questão anterior, então vamos responder agora. Reparem lá no cronograma, são 5 dias, tá certo? Nós vamos colocar o enunciado da avaliação, prova, trabalho, o que for, como você preferir. Vou chamar de prova por uma, sei lá, porque é mais fácil de falar. A gente coloca o enunciado da prova num dia, numa quinta-feira, e aí vocês têm até a segunda-feira para entregar, até a meia-noite de segunda-feira para entregar. O que inclui um fim de semana. A gente escolheu para ter o fim de semana mesmo, para não... acho que é mais justo com quem... o meu computador está me avisando que eu caí. Eu caí mesmo ou vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Por enquanto, estou te ouvindo. Tá. Ele anda aprontando dessas comigo. E sim, aí alguém comentou, os algoritmos estão te anunciando outros computadores? Sim. Ele tem feito isso bastante. Toda hora vem anúncio de laptop novo. Tá caro para danar, é um inferno. Bom, que bom. A gente fez isso porque eu acho que é melhor, mais justo com quem está trabalhando durante a semana, que são muitos, né? E aí tem... eu tenho que botar o fim de semana para jogo. Talvez tenha. Enfim, cada um tem que saber do seu. E porque, nesse momento, é difícil a gente exigir que vocês estejam online num determinado horário. Então, a avaliação tem que ser assíncrona, né? Não tem jeito. Agora, vamos lá. Nós estamos fazendo enunciados que seriam compatíveis com uma prova para ser feita em sala de aula em 2 horas. Tá? E estamos dando 5 dias. Justamente para você poder lidar com os imprevistos, com a loucura da pandemia e tal. Então, em vez de você ter 2 horas, você está tendo 120, aproximadamente. Gente, salvo caso fortuito, com força maior, peguei Covid, por exemplo, enfim, bate na madeira aí, faleceu alguém, coisas desse tipo, tem que dar para entregar. Tá? Se tiver problema, fala com a gente. Com a maior antecedência possível, a gente tenta, se for o caso, por exemplo, essas coisas que eu acabei de falar, aí tem que se dar um jeito. Do contrário, não dá bobeira. Tá? A data está lá desde agora. Quando chegar no dia, nós vamos botar. E quando chegar na segunda-feira, meia-noite, de segunda para terça, nós vamos fechar a atividade, você não vai mais poder entregar. Mas, professor, eu atrasei só 15 minutos. Não, na verdade, você atrasou 120 horas e 15 minutos.
tá certo? Vamos dizer assim, com bastante licença poética. Coisa parecida vale... Vejam bem, nós estamos em um momento muito delicado e a gente tenta, sim, ser flexível. E, em muitos casos, a gente deu um jeito de fazer uma espécie de segunda chamada, enfim, quando foi Agora, possível. para ser sincero, não é muito comum que a gente abra exceções, porque a gente entende que... Quando eu disse muitos, eu quis dizer pouquíssimos, na verdade, né? Sei lá, É isso que eu entendi. Porque, assim, a gente entende que a flexibilidade já está sendo aplicada quando a gente abre 5 dias de prova, incluindo dias de semana e dias de fim de semana. Porque a gente sabe que, nesse momento, tem pessoas que, durante o fim de semana, não podem fazer nada porque vão estar muito envolvidas com coisas de casa, familiares, não sei o quê. E tem gente que, durante a semana, não está podendo fazer nada porque está muito envolvida com trabalho, esse tipo de coisa. A gente não tem como saber isso. Então, a gente aproveita, tanto escolhemos as datas propositalmente, pegando dias de semana e dias de fim de semana, para cada um poder tirar aquele dia, aquele momento, aquela hora do dia que tiver mais disponibilidade para fazer a avaliação. E 5 dias já é, digamos assim, a flexibilização que a gente poderia aplicar. Então, é muito difícil, na verdade, que alguém que perca a prova, não sei o que, atrase, diga, mas aconteceu alguma coisa. É bem difícil, não contem muito com isso, e claro, a gente espera que nada do tipo grave aconteça para que você tenha que recorrer a essa, né, conversar com a gente, pedir alguma extensão de prazo. Mas fiquem bem atentos ao prazo, porque, salvo casos muito, 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 muito especiais, a gente realmente entende que a flexibilização já foi aplicada, né? Não está por ser aplicada caso alguém perca esse prazo. E coisa parecida vale para o famoso... Mas, professor, não tem como arredondar a nota? Poxa, eu fiquei com 6,75. Quase passei sem prova final. Não dá para arredondar a nota? Não, não dá. Sabe por quê? Se você, com que fosse 6,9, aí eu passo você, o que eu vou dizer para o sujeito que tem 6,8 ou 6,7? Se eu passo o que tem 6,7, só porque está tão perto, e o que tirou 6,5, e assim por diante, para sempre. É melhor parar onde está combinado. Mas eu fiquei com 6,75. Não dê bobeira, venha fazer a prova final. Mas não tem como revisar a prova? Ok, isso é outra coisa. Vejam bem, nós vamos, na nossa correção, a gente vai comentar as provas. Deem uma olhada lá, que pode ser que tenha um comentário bastante relevante, explicando porque você tirou aquela nota. Por exemplo, se você tirou 0, tenha certeza que vai ter uma justificativa. Como se a gente fala como se os zeros fossem super comuns, né? Gente, é raro, é bem raro. Como a gente já disse, meio que só acontece nesses dois casos que a gente falou. A pessoa não usa os conceitos, ignora o enunciado e sai falando o que está dando na cabeça dela, ou é plágio. Das duas, os zeros são esses. Mas para as outras notas também, a gente corrige com bastante cuidado. Por esse motivo também demora, muitas vezes, para a gente conseguir lançar as notas. Dá trabalho corrigir esse tipo de prova, é complicado, e a gente quer fazer de um jeito que respeite a posição de vocês, né? Justamente a gente tentar corrigir os argumentos e não a opinião. E se você quiser, a gente dá uma olhada, não entendi. A gente presta esclarecimento. Será que não está errada essa correção aqui? Não, vamos olhar de novo. Agora, e pode ser que sua nota mude, embora isso, para ser sincero, também seja bem raro. Mas arredondar, não tem arredondamento não, tá? Então já está avisado. Bom, o Diogo já respondeu uma coisa aqui no chat, e eu vou colocar em voz alta para quem porventura não estiver lendo o chat, porque a gente já ia falar disso mesmo. Como é que costuma ser? E aí nós já estamos entrando um pouco na questão da organização dos textos, das unidades, né? São 4 unidades, com 4 textos principais. A primeira unidade tem um texto extra, e nós vamos botar conteúdo extra, às vezes, mas sempre tem um texto principal. A primeira prova, vai focar
nos textos que a gente tiver visto até então, e a segunda prova no conteúdo entre a primeira e a segunda. Ou seja, a primeira prova vai ser mais sobre unidades 1 e 2, segunda prova sobre unidades 3 e 4. E a prova final sobre tudo. É claro que, na medida em que os textos têm a ver um com o outro, ninguém vai pedir para você esquecer o que você viu nas primeiras unidades quando for falar da 3 e da 4. Pelo contrário, será muito proveitoso se você, ao tratar dos assuntos das unidades 3 e 4, conseguir fazer a ponte, porque tem a ver mesmo, tá? Tem a ver, alguns assuntos têm muito a ver. Mas, no geral, é isso aí que o Diogo já deixou no chat. Você se foca. Mas vejam, a gente faz avaliações de um jeito tal. A ideia não é ficar vendo se você aprendeu cada coisinha que tem, se você decorou, até porque não faz sentido ter que decorar numa prova com consulta. É motivo pelo qual, aliás, eu passo prova com consulta até no presencial. Não importa você saber pedacinho por pedacinho do texto, pedacinho por pedacinho. O que importa é você conseguir fazer alguma coisa com esse texto. Isso servir para a tua reflexão, servir para estimular, para te dar, eu ia dizer utensílios, mas te dar subsídios, pronto, achei. Te dar subsídios para o teu próprio pensamento. É isso que é mais importante. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho dos textos, né, Diogo? A não ser que você queira comentar alguma outra coisa antes também. Não, eu queria justamente passar para essa parte, assim, porque a gente fala muita coisa, né, sobre avaliação, por exemplo, isso aqui e tal, como uma coisa um tanto rigorosa, assim, mas tem uma coisa que eu acho importante, assim, os textos são legais, gente, são textos legais, a gente preparou esses textos pensando no momento atual que a gente vive, o momento sociopolítico que a gente vive, então são coisas que está todo mundo vivendo, está todo mundo pensando, está todo mundo discutindo, e os textos vêm dar base, profundidade, e também são autores, ou estão falando sobre autores, que têm ideias muito que dizem muito respeito à nossa vida, assim, à nossa existência, à nossa realidade social e política. Então, se vocês realmente se deixarem levar pelos textos, acho que vocês têm tudo para gostar de fazer essa disciplina, sabe? Não é só uma questão de que eu preciso entender aqui para passar de ano e botar na prova. Não. Faz a experiência assim, de ler o texto tentando pensar na realidade que a gente está vivendo, na vida que a gente está vivendo, porque todos eles têm muito a dizer assim, sobre a nossa vida e de uma maneira interessante. Não são aqueles autores chatos, aquela coisa pesadaça que a gente não entende nada. Não é não, cara. Vale a pena. Assim, vale a pena ler. A gente gosta de ler esses textos por prazer. E a gente selecionou eles querendo justamente passar um pouco dessa experiência para vocês também. Para ficar claro, pesadaço no sentido de ser um texto difícil de ler. Sim. Porque os assuntos são bem pesados, na verdade. Mas o que a gente vai fazer? Né? Tem toda a razão. O mundo está meio assim. O mundo está bem assim. Né? O mundo demanda que a gente olhe para ele a sério e nos dá... Né? A vida está muito pesada. Então, também a gente não pode ficar fingindo, ficar dourando a pílula, tapando o sol com a peneira, escolha a sua metáfora. Né? Mas é isso, a gente reformulou pouco antes, já estava começando essa reformulação, um pouco antes da pandemia, e agora está... Eu não vou dizer consolidando, porque de lá para cá a gente já mudou de novo. Né? Esse texto do Byung-Chul Han é uma novidade do semestre passado, ele não estava no semestre retrasado. Acho que deixou foi uma ótima experiência usar ele, né? O Sociedade do Cansaço. Um texto que as pessoas imediatamente sacam do que ele está tratando, as pessoas rapidamente se veem refletidas naquilo, o que, por um lado, é muito triste, mas é um texto que tem a dizer, e
tem muito a dizer, é um texto que dialoga com a nossa vida e dialoga com os problemas da educação. Não são textos de pedagogia no sentido estrito, e por vezes não são nem considerados, por alguns, não são nem considerados textos de filosofia, às vezes, né? Há quem vá disputar, por exemplo, que o Byung-Chul Han, não, nunca vi alguém dizer que ele não seja filósofo, mas o texto 3, por exemplo, o Lavado da Rador, fala, mas não é de filosofia. É sim, ou pode ser visto numa ótica da filosofia, e tem a ver, tem tudo a ver com o nosso tempo. E aí eu quero já responder uma pergunta que foi feita no chat lá mais para o começo, porque alguém perguntou se a gente tem recomendações bibliográficas além dos textos. Bom, eu quero começar enfatizando o seguinte: esses textos que nós estamos colocando, eles são ou com exceção feita ao último, tá? Mas o primeiro e o terceiro... Bom, vamos falar quais serão os textos, tá? O primeiro já está lá, é A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, mas vocês vão reparar que é só o capítulo 1 e o capítulo 2. Ou só o capítulo 1 e 2, né? Gente, eu estou inventando agora que é o 3, não, é 1 e 2. De um livro. Então, a primeira recomendação que eu daria para vocês seria leiam o resto do livro. Gostou? Leia o resto do livro. Tá? A unidade 2 é um texto do professor Marcelo Andrade que trata da questão da banalidade do mal. É um conceito da Hannah Arendt. Então, a minha primeira recomendação, se você se interessou pelo texto do Marcelo Andrade, leia Hannah Arendt. Em especial, leia Relatos sobre a Banalidade do Mal, o livro de onde saiu o conceito, que é o principal assunto. Coisa parecida vale para o terceiro texto, a terceira unidade, que é um pedaço, não é nem um capítulo inteiro, mas é porque os capítulos desse livro são muito grandes, né? Da Nova Razão do Mundo, do Christian Laval e do Pierre Dardot. É um livro grande, mas excelente. Excelente. Ele nem é tão denso. Ele é muito completo, na verdade. É um dos textos, virou referência para se falar de neoliberalismo no país e no mundo todo. É um assunto que voltou a ganhar muito fôlego no último par de anos aí, muitas análises, e quase todos partem do Lavado do Dardot, ou pelo menos tomam eles como uma das referências centrais. Então é um livro muito importante. Esse é o capítulo em que eles falam de formação humana, para não dizer educação, né? Qual a diferença, professor? Olha, tem muita diferença não. A diferença é que educação tem cheiro de escola. Quando a gente fala de educação, as pessoas começam a pensar em escola. Nós não estamos falando só de escola. Quando a gente fala de filosofia política e educação, nós estamos falando de educação no sentido muito amplo. O Byung-Chul Han está falando de educação. Vocês perceberam? Ele está falando de como a gente é moldado pela sociedade de uma maneira tal que está sempre buscando desempenho e está sempre exausto. Né? Como eu disse, a exceção vai ser o texto da unidade 4, que vai ser o ensaio Necropolítica do Achille Mbembe. Todo mundo deve ter ouvido o termo necropolítica até agora, em algum momento, né, tá bem difundido, não por um acaso. Ele descreve um negócio que nós estamos vivendo, é um conceito que tenta dar conta de um negócio que nos é tristemente, terrivelmente familiar. É um ensaio, a gente está colocando... Enfim, estará ele lá para vocês lerem. E aí eu não posso dizer leiam um livro, porque não, é só aquilo mesmo. É só tudo aquilo. Mas vocês podem e devem buscar outras coisas do autor. E ficaremos felizes em indicar. E também das referências do autor. Né? Cada um desses autores vai ter as suas referências.
estão partindo de algum lugar, estão brigando com outros. Ao longo dos podcasts, nós vamos falar dessas referências. Não há, por exemplo, como falar do neoliberalismo sem falar do liberalismo. Boa parte desses autores está tomando por base alguns conceitos de teoria política contemporânea. A ideia de biopolítica aparece bastante, principalmente nos 2 últimos textos. Então, ao longo dos podcasts, nós vamos dando outras indicações, como parte até do processo para a gente apresentar os textos. Né? O Byung-Chul Han compra a briga com um monte de gente, sai falando mal. Por exemplo, acho que o Bataille, ele fala do Bataille, fala bem, depois fala mal. A gente, se você quiser, tá aí, uma sugestão, valeu o Bataille. E aí eu quero aproveitar, estou me estendendo um pouco, desculpa, mas para já dar um apontamento, uma dica de uma coisa que é para vocês buscarem. Isso que acho que é o objetivo final, talvez, de um curso de graduação, que é a autonomia intelectual. Um certo grau de autonomia intelectual, pelo menos, né, que já é para vocês terem um tanto. Claro, vocês sempre podem pedir recomendação para a gente e a gente fica feliz de dar. Mas, vocês vejam, tudo que você for lendo, se você olha com atenção, ele já está te dando a indicação bibliográfica. Você quer se aprofundar naquilo? Aquilo tem bases. É só você... ou você lê nas entrelinhas, às vezes não precisa nem ler nas entrelinhas, é só ler as notas de rodapé mesmo. Ler a bibliografia no final. Você vai ver, vai ter um monte de coisa para você se aprofundar mais naquele assunto. É um hábito bom de ir pegando. Quem que esse cara está citando? Em quem ele está se baseando? Com quem ele está brigando? Que às vezes é mais importante até do que quem ele está em quem ele está se apoiando. Por que ele está brigando com essa outra pessoa? Qual é a discordância aqui? Nem sempre o sujeito dá nome aos bois. A gente vai fazer o possível para indicar para vocês quem está brigando com quem, porque... E a partir daí, isso vai, acho que naturalmente, dar apontamentos para vocês, dar subsídios aí de novo, para vocês pesquisarem, estudarem por conta própria. Além disso, haverá indicações de material extra, né? Revistas, se por um acaso o que a gente for achando de bacana para botar, a gente pode botar também. E vocês podem fazer isso no fórum. Assim, gente, tá, vou falar. Eu e o Diogo falamos dela mais cedo, que estava com dificuldade, porque tinham cortado a luz da casa dela. Pois bem, agora a Larissa está aí. A Larissa Agler, ela vai participar dos podcasts comigo e com o Diogo e vai participar do fórum, né? Ela fica bastante de olho no fórum e tenta nos ajudar a responder enfim, interagir com vocês. Olha só que gastando meu 3G, mas bom dia. Bom dia, gente. Enfim, espero ter outras oportunidades para interagir, que não sejam tão atípicas assim, né? Mas bom dia e prazer também conhecer vocês. E o que eles falaram é verdade, vocês vão gostar tanto que talvez vocês se tornem um pouco como eu, que vai fazer monografia, vai fazer tudo com base nos textos da disciplina, né? E aí vai ser mais uma, né? Pra gente conversar sobre isso também, porque, enfim, faz tanto parte do nosso cotidiano, tô brincando, mas é verdade. Os textos fazem tanto parte do nosso cotidiano que a gente fica, meu Deus, como eu não enxergava isso, ou meu Deus, que coisa, que pensamentos tão fora da caixa, né? Assim, e a gente começa a querer se aprofundar, estudar e tudo mais, e aí daqui a pouco a gente já tá assim, no buraco negro, né, que eu falo. Aí a Larissa não pode. Agora eu vejo alguma coisa falando sobre o problema do neoliberalismo e depressão, já mando para a Larissa. Toma aqui essa entrevista, lembrei de você. Não, mas eu já não tenho coisa bastante para ler. Mas é verdade. Inclusive, se vocês virem, né? Inclusive, também farei, tô adiantando, talvez farei a gente vai fazer a pesquisa da minha monografia esse semestre, vou começar. Então, talvez também precise da ajuda de vocês para construir isso, porque realmente eu estou estudando os textos da disciplina e como a gente consegue interagir dessa forma, a formação mesmo
do professor. Eu tô um pouco confusa, mas enfim, vocês também me ajudam a construir isso. É uma cachaça. É uma cachaça. Esse negócio de estudar filosofia política é terrível. E bem-vinda à conversa aqui, Larissa. Sim, espero que na próxima vez haja luz na sua casa. Você não precisa gastar o seu 3, 4G, o que for. Peraí, mas você já tomou a primeira dose da vacina? Se já tiver tomado, já tem 5G. Não é assim que funciona? Eu ia falar que já, mas eu esqueci do deboche, mas já tomei. Graças a Deus. O Mas tá 5G não está suspenso. pegando? Tá Mas suspenso. 5G é só na Coronavac, ó. A outra só transforma em jacaré. Você não tomou Coronavac, tá vendo? Deu mole. Pois é, eu também, eu não tomei Coronavac. Eu fui enganado, eu não tenho 5G no sangue. Fantástico, né? Mas as Tá. teorias depois, tá? Eu ouço as pessoas falando assim, muitas teorias do anticristo. Ó, eu tô juntando as teorias assim, porque tá tão boas, tão boas. Então, poxa, a marca da besta fera tá na vacina, as seringas têm código para 666. Sempre Isso é tem, a né, cara? Pfizer. Sei lá, se você pegar Pfizer ou Coronavac e colocar um número para cada letra, será que não dá 666? Deve dar, né? Se você dividir por 3, somar 4. Bom, falei pra caramba, o Diogo, Larissa, digam alguma coisa aí que acharem, por favor. Não, só dar as boas-vindas aqui à Larissa. Muito bom poder contar com sua presença novamente. E acho que de minha parte, Heitor, na verdade era isso. Não me ocorre mais nada que tenha faltado a gente falar. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, queira colocar. Não, eu esqueci de falar, até junho, o meu nome era Bárbara. Aí eu tomei a vacina e virei Heitor. Aí foi isso. Esqueci de falar sobre as mudanças de gênero. É isso, a vacina faz você mudar de gênero. Desculpa, gente. Essa palhaçada eu não consigo resistir, viu? O programa que eu gosto muito, o John Oliver, não sei se vocês conhecem, ele tem né, o equivalente brasileiro dele é o Greg News, né, que eu também gosto. Mas ele fez uma pequena matéria sobre a situação do negacionismo e a situação da pandemia no Brasil, em que ele falava sobre o boato de que a coisa do presidente brasileiro, olha que curiosidade, o presidente brasileiro ficou falando, aí bota o Bolsonaro falando com uma dublagem em inglês por cima, que a vacina pode transformar você em jacaré. Aí o John Oliver, mas isso não é problema, isso é solução. Eu ia adorar ser um jacaré. Aí você falando boas coisas de ser um jacaré, você passa o dia inteiro no lago. Você sabia que o jacaré ele não sua, ele só precisa abrir a boca? Olha que coisa maravilhosa. E tem um couro resistente, ele sai anunciando as vantagens de ser um jacaré. Decepção, não virei jacaré. Até a principal vantagem de ser jacaré, sabe qual é? Você não entende nada que essa galera fala aí, esses políticos, essas notícias. Quando o cara for na CPI dizer que nunca jantou com o Delgatti, você não vai entender aí. Você não vai entender. Você não vai poder pedir por voto impresso. Gente, alguém comentou que felicidade que vai ler o Mbembe. Pois é, o Mbembe é um cara para lá de importante e eu acho bastante importante a gente tomar pé desse conceito em especial. Mas ele é um cara que continuou produzindo, né, e está lançando coisas, e o livro mais recente dele, que ainda não tem em português, é excelente. É um negócio de muita... um sujeito que continua fazendo muita força para pensar o tempo que ele vive, que consegue pensar
fora da caixinha, como disse a Larissa, e estourar as mentes. É um filme que estoura a cabeça da gente com frequência. Eu fico muito feliz de ajudar vocês a colocar vocês em contato com esse cara. Enfim, que bom que tem alguns já falaram que estão empolgados com isso. Opa, gente, Baobazinhos, que é uma pessoa que é mais uma pessoa que está no trabalho, mas podemos passar a palavra para ela, né, Diogo? Claro, levantou a mão se quiser falar. Não estamos te ouvindo, não. Não estamos ouvindo. E você abriu o microfone, né? Não ouvimos. Que coisa. E agora? Agora vai? Opa, agora sim. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Juliana. Muito prazer conhecer vocês. Opa, deixa eu virar aqui. Juliana, tudo bem? Beleza? Então, gente, eu estou esquecendo. Eu começo a falar, esqueço. Não sei o que está acontecendo comigo. Como é perda de memória recente. Não sei o que está acontecendo. Bom, o Baobazinho é um projeto que eu criei. Eu trabalho em casa, como vocês estão vendo, né? Eu sou escritora, sou contadora de histórias. Meu trabalho é muito focado na herança africana. E o que eu estou achando muito bacana também de ter esse autor aqui é isso, né? É um africano, é um pensador africano, independente se a gente vai concordar ou não com o que ele está dizendo, mas eu acho que essa quebra, porque o tempo inteiro na faculdade, principalmente, a gente tem as referências sempre europeias, né? Ou norte-americanas, e acho muito interessante a gente ouvir, a gente ler, a gente aprender também com intelectuais, com pensadores que não são desse eixo. Então, eu fiquei feliz por isso também, né? Por a gente ter uma pessoa, um pensador do continente africano aqui também junto nessa construção ao longo do semestre. Então, foi uma surpresa muito feliz e gostei muito também desses primeiros textos que vocês passaram e estou super aberta aqui. Com certeza eu vou aprender muito com todo mundo, com vocês, e grata por isso, por essa oportunidade. Exatamente, Juliana. Poxa, que bom ouvir o seu comentário, porque justamente, né, a gente teve uma preocupação fazendo essa reformulação dos textos da disciplina de trazer coisas para vocês que sejam contemporâneas. A maioria desses autores estão vivos, pensando agora, o nosso presente, o nosso mundo. Fugir também desse centro, né, esse centro europeu ali que a gente fica circulando o tempo todo, são só autores franceses, ingleses, alemães, e de vez em quando pinta um dos Estados Unidos, estadunidense. Então, é bem legal ter um pensador africano aqui pensando, ajudando a gente a pensar as nossas questões, um grande pensador africano, que é o Achille Mbembe. Então, bem legal você ter percebido isso e achado bacana, porque realmente é uma preocupação nossa, né? Uma preocupação nossa aqui na montagem do curso. Legal. Muito bom, muito obrigada, viu? Bom dia. A gente que agradece. Valeu. O que mais, pessoal? Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Algum comentário? Professor, tá me ouvindo? Tô, Esther. Oi, tudo bem? Eu só vou fazer um comentário também, porque o professor Heitor, ele falou... A Larissa estava falando, né, como ela gostou dessa disciplina e tal, e o professor Heitor falou que é estudar filosofia como se fosse uma cachaça, que ele falou isso, né? Eu achei, eu me identifiquei muito, porque, tipo, eu na escola, eu não gostava muito de filosofia, não. Porque, tipo, na verdade eu tive professores, assim, bem... que deixaram a desejar muito. Então não me fez gostar da disciplina. Mas, tipo, na faculdade, por exemplo, os textos que eu li e tal, e eu fiquei assim, nossa, eu fiquei impressionada como que, tipo, é muito diferente. E aí eu fico, tipo, comentando com meu namorado, aí ele fica falando assim, nossa, você vai acabar mudando para filosofia daqui a pouco, que não sei o quê. Quem diria que você iria gostar tanto de filosofia? Porque, tipo assim, eu não gostava. E aí lendo os textos, assim, eu fiquei impressionada que é um mundo completamente diferente.
E eu tô gostando bastante, inclusive, dos textos, das referências. É isso. Poxa, que bacana, Esther. Pô, a gente ouvir isso é uma alegria imensa para nós, porque com alguma sinceridade a gente recebe muitos comentários do tipo, mas filosofia, uma coisa nada a ver, uma coisa viajada, não sei o quê. Então é legal quando a gente vê uma pessoa que desenvolve interesse mesmo, porque é isso, é uma forma de pensar, né? Uma forma de ler o texto que é diferente de outros textos, que você vai ler para extrair ali, às vezes, uma informação, uma coisa. É um negócio que mexe com a nossa maneira de pensar sobre a gente mesmo, sobre o mundo. A gente começa a entender um monte de coisa que a gente não Sim, entendia. A gente sai do automático, coisas que a gente vivia e fazia automaticamente, a gente agora pensa, mas é isso mesmo? Olha só como é que isso funciona, eu e nunca aí tinha visto. a gente lê e você fica tipo assim, nossa, como que eu nunca pensei nisso antes? Como assim? E aí você fica tipo surpreso e você tipo realmente abre a sua mente para muita coisa, para entender muita coisa. Realmente parece que expande assim o seu cérebro e você começa a ficar tipo, nossa. Exatamente, a minha experiência também é assim, parece que expande, abre alguma coisa, né? Que antes estava mais É, fechado e agora fica mais aberto na cabeça. É Isso uma mesmo. experiência, e é estranho, porque a própria tradição da filosofia ocidental, etc., nos leva a crer que não se trataria de criatividade, de imaginação, que se trataria da razão, umas coisas assim, mas é justamente uma coisa que expande a sua imaginação, te permite imaginar, mas e se não fosse assim? Peraí, as coisas podiam ser de outro jeito, a gente poderia olhar para as coisas de outro jeito. Né? Eu acho que essa é a grande caixa, porque é um estímulo para a imaginação. é verdade. Eu penso, às vezes, sabe, professor, que seria mais assim, poxa, eu não tinha visto por esse lado. Esse lado encaixa em algumas coisas que eu via que agora está reforçando. Né? Eu tenho gostado muito de estudar filosofia por isso, porque certas coisas que eu pensava sem ver a filosofia, agora se encaixa ali. Aí eu fico, poxa, então eu não sou louca sozinha, né? Tem uns loucos também junto comigo. Então é muito bom esse reforço, porque aí a gente pode falar de certas coisas assim, embasado, né? Com uma base. Não é o meu pensamento, é um pensamento mais abrangente de pessoas que estão ali estudando a respeito daquilo. Eu tenho gostado também, por esse lado. É verdade, eu acho que são. Eu ia inclusive comentar isso. Você tem as duas coisas. Você tem. Nossa, nunca tinha me passado isso pela cabeça. Caramba. E. Ah! Então esse cara não tinha dito isso. Poxa, eu achava que eu era muito original. Né? Você não sabia que estava inventando a roda. E frequentemente a boa filosofia faz as duas coisas um pouco ao mesmo tempo. Porque, por um lado, você vê de onde as coisas. Olha, não era tão inédito assim, mas aí o próprio cara. Ou, vejam bem, pode ser um grupo de pessoas, e não precisa ser um autor homem. Porque, por falar em diversificar um pouco, né, é um prazer também ter uma filósofa, ainda que a própria Hannah Arendt rejeite o rótulo de filósofa, mas é bom tê-la nas fileiras dos textos estudados. Não vamos ler um texto dela, escrito por ela, mas é um texto todo sobre ela, vamos ficar o tempo todo discutindo ideias dela. Uma grande figura, possivelmente a grande pensadora política do século passado, que, aliás, é uma das pessoas que consegue fazer isso. Você, ao mesmo tempo, está lendo e pensando, nossa, como é que isso nunca me passou pela cabeça? Você também pensa. Mas então eu não estou sozinho pensando nessa maluquice aqui. Então não fui eu que inventei. E aí eu quero aproveitar para fazer uma indicação geral, falando de bibliografia. A gente falou de indicação bibliográfica, enfim. Não é por um acaso que os clássicos são clássicos. Eu insisto muito nisso. Eu não estou falando, você não precisa se restringir à tradição da filosofia ocidental. A gente está aqui justamente, alguém comentou, olha, vamos sair dessa centralidade da europeia, desse eurocentrismo.
muito importante fazer isso, claro, mas também entendendo que, para qualquer dos lados você for, para dentro da Europa ou para fora da Europa, o clássico, muito provavelmente, é um clássico por um acaso. Deixa eu descrever. A gente estava falando do texto que explode a sua cabeça, que você não consegue parar. Eu tive essa experiência, pessoalmente, com o texto, talvez o texto mais batido da história da filosofia, que é a República do Platão. Eu não conseguia parar de ler. Eu fui ler isso no final da faculdade. E eu virei à noite. E na época eu não tinha o texto por escrito. Perdão, claro que eu tinha por escrito. Não tinha em papel. Era texto eletrônico. Na época que você não tinha tablet, não tinha e-reader, essas coisas. Eu fiquei lendo no computador, eu não conseguia parar. E teve esse efeito sobre mim. Ao mesmo tempo que explodia a minha cabeça, nossa, como é que eu não tinha pensado nisso? Um monte de outras coisas eu consegui entender que estavam sendo discutidas pelo menos. Heitor? Acho que agora ele caiu. A gente tende a botá-los numa caixinha. Porque o pensamento Botou. platônico, o pensamento, sei lá, moderno, iluminista, liberal. Nós vamos falar dos liberais, né, por exemplo. Para pegar alguém de quem nós vamos falar. Quando falarmos da Hannah Arendt, a gente vai falar um pouco dos clássicos, mas é bem de passagem. E nós vamos botar os caras... Não tem jeito, nós vamos ter um pedaço de um podcast para falar deles. E não é para perder mais tempo falando deles. Nós vamos ter que botar os caras na caixinha, falar o liberalismo é isso, isso, isso e aquilo. Se você for ver um autor liberal, o cara não vai caber ali. E é bem possível que ele estoure a sua cabeça. Eu quando fui estudar Adam Smith, fui estudar Locke, a minha cabeça explodiu também. Os caras são muito bons. Eles são muito bons. Então, assim, a gente vai falar de alguns clássicos, vamos falar de passagem. Nós vamos falar muito de um neoclássico, alguém que a gente não mencionou até agora, que é o Foucault. Ele é uma base importante tanto para a Nova Razão do Mundo, quanto para a necropolítica. A necropolítica, ela vem da biopolítica, né? Ele é um conceito oposto / complementar ao da biopolítica. Então, quanto para a Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Isso é verdade. O Byung-Chul Han também é verdade. Já estou pulando o Byung-Chul Han. E aí, se você vai no Foucault, o trabalho do cara, o último trabalho do cara é sobre os estoicos e os epicuristas, enfim. Você pode ir nisso também, se você quiser ler Sêneca, tudo depende muito de para onde você quer ir. Mas é importante, acho, ficou um pouco confusa a minha mensagem no final, mas eu acho que é importante, para além de você se sentir à vontade para ir onde você estiver afim, você saber que esses caras não estão fechados para você. A gente agora está falando de gente que está mais próxima no tempo e nos assuntos. Mas saiba, se você quiser ir na raiz dessas discussões, se quiser ir na filosofia egípcia, que no fim das contas, se você for puxando o fio da filosofia africana contemporânea, você vai parar numa arte, isso está aberto para você, você pode ir. Não morde. Não tá. Se você pegar uma tradução, vai estar escrito em português. Se você não pegar traduzido, não vai estar. Sim, então vou comentar aqui o que Ai, meu Deus, ela se apresentou e eu já esqueci o nome dela, que tem a Juliana, Heitor. Juliana, pronto. Kemet, pronto. Tá aí, perfeito. É um negócio que eu tenho que ser sincero, eu entendo muito pouco disso. A hierarquização da epistemologia é um problema. A gente tem agora, felizmente, um colega no departamento que estuda muito, né, epistemologia. Vocês possivelmente passaram por ele. Se alguém... verdade. Luiz Thiago. Luiz Thiago. É um sujeito que pesquisa, a pesquisa dele de filosofia centrada em filosofia africana. Se eu não me engano, ele fez a primeira tese de um curso de filosofia, Luiz Thiago Freire Dantas, é o nome dele. Nosso colega de filosofia
da educação, está lecionando filosofia da educação. A disciplina de filosofia da educação está passando por uma reformulação agora, nesse semestre. Inclusive, eles vão fazer conferências abertas, né? Os professores que estão oferecendo essa disciplina, né? É o Luiz Thiago, o Danilo, o Antinho e o Márcio Francisco. Inclusive tem uma hoje, né, Heitor? Vou até colar tem uma aqui, hoje de tarde, é isso. Eu não lembro qual é o tema da de hoje. Acho que é coisa da questão da verdade, né? Eles estão pegando, fazendo um movimento semelhante ao nosso, mas talvez mais amplo, até porque a disciplina, a filosofia da educação é mais ampla, e eu tenho quase certeza que uma das conferências vai ser sobre filosofia africana. Filosofia da diáspora, que agora eu acho que é o assunto do Lixado. E ele fala, tem pelo menos um artigo que vai falar de filosofia quemética. Quando ele fala do Baco, o Baco Exu do Blues, ele tem um artigo sobre o Baco, que é maravilhoso. Aliás, eu estava falando no Baco, o artigo também, mas o Baco Exu do Blues é maravilhoso. E ele vai lá no Kemet, vai lá no Maat, na noção de Maat, para falar. Desculpa, Diogo, acabei te interrompendo. Me empolguei. Não, eu ia falar que hoje tem uma das conferências que eles vão fazer, né? É o Luiz Thiago, o Danilo Bantin e o Márcio Francisco. Eles vão oferecer 4 aulas abertas de filosofia da educação, sendo a primeira hoje às 19 horas, no canal do YouTube do DESF UERJ. Estou escrevendo aqui, eu achei depois que fosse melhor botar por escrito. O canal do YouTube DESF UERJ, que DESF é o nosso departamento, né? Departamento de Estudos da Subjetividade da Formação Humana, mas é o DESF. E aí a gente tem o canal do DESF UERJ, que eles vão apresentar essas 4 aulas abertas de filosofia da educação, lá sendo a primeira hoje às 19 horas. Então vale a pena. Para quem puder, vale a pena. E, gente, agora é a hora que o professor vira youtuber. Reparem, além de o canal Filosofia Política, que é para onde está indo esse vídeo aqui, e que está cheio de vídeos, tanto da disciplina que nós oferecemos aqui para pedagogia, quanto também alguns vídeos que o Diogo está mandando para a disciplina equivalente da licenciatura, também tem o canal, que ele acabou de avisar aí, o canal do DESF, que está cheio de vídeos de eventos que nós organizamos. O Diogo, na verdade, que organizou, vamos, né? Eu só participei. E aqui no canal também tem evento que eu e Danilo participamos sobre quadrinhos, no nosso canal, sobre quadrinhos e educação. A quem interessar possa. Como é que é? Dá o joinha, clica no sininho, etc. Tá? É isso. Pode aparecer coisa interessante. Pode não, vai aparecer coisa interessante. Obrigado, Larissa. Meu Deus, claro. Tem o Oficina de Filosofia do Diogo. O Diogo aqui é o youtuber original aqui do departamento. E começou É verdade, claro. O Oficina de Filosofia. Gente, Luiz Thiago, eu vi que você levantou a mão. Deixa eu só terminar a divulgação aqui que eu vou te passar a palavra, tá? O Oficina de Filosofia posta vídeos com muita regularidade, promove eventos e tem livro do Oficina de Filosofia em formato eletrônico, e aí está dividido em 4 livros, você pode comprar na Amazon, e o outro é uma compilação desses 4 em papel. E com certeza tem na Amazon também, não sei se tem em algum outro lugar, Diogo. Aí você faz favor. Isso, é um projeto, não tem só o canal de YouTube. Tem o podcast da Oficina de Filosofia. Podcast. Então, convido vocês a conhecer o projeto Oficina de Filosofia, que tem canal no YouTube, tem podcast, tem os livros e-book, livro físico na Amazon, todo um projeto assim, de disseminação do conhecimento filosófico e da reflexão filosófica. Fala de vários temas sociais, políticos, da vida.
E lembrando que não é nada oficial aqui da disciplina, tá? Se vocês verem eu falando alguma bobagem lá, é problema meu, não tem nada a ver aqui com a UERJ, tá? Mas é o projeto Oficina de Filosofia, procurem lá, que pode ser legal. E tem, inclusive, ele metendo o malho em alguns clássicos. Também. Mas com carinho. Sempre com carinho. A Larissa já deu o link aí, gente. Tá bom, agora posso passar, né, a palavra para o Luiz Thiago. Claro. Então, é só para avisar o pessoal que o professor Luiz Thiago, ele já lançou um canal, não, uma aula sobre filosofia diaspórica. Acho que foi até no evento que o professor Diogo organizou. Desafios da Formação Humana. Sim, é isso. Foi isso. Tá no canal do o pessoal ir Dash. lá pesquisar. E também o nome dele é Luiz Thiago, o meu também é Luiz Thiago, só que o meu é com Z e sem H, o dele é com S e com H. Pra gente não confundir durante as aulas que já aconteceu antes na filosofia da educação. Tá certo. Pode deixar que não vamos confundir. Não vamos chamar você para fazer parecer de revista, não, tá? Fica tranquilo. Pode deixar. Bom, mas por enquanto, quem sabe um dia. Realmente, ele apresentou um trabalho sobre filosofia africana no evento que a gente organizou, né, do departamento, do Desafios da Formação Humana, do nosso departamento DESP. Foi bem legal, foi em março, e todas as apresentações estão lá no canal do DESP, no YouTube, que é onde hoje também, a partir das 7 horas, eles vão oferecer essa aula gratuita. Já que estamos divulgando, se a Juliana quiser divulgar o projeto dela, o Baobazinho, que é de contação de histórias e tal, aproveita e fala aí pra gente, onde é que a gente... Deixa o seu jabá. Vou até fazer o trocadilho infame. Deixa o seu jabaobá. Quer, Juliana, abrir o microfone para falar pra gente? Pode falar, Juliana. Se bem que ela pode estar tendo problema de novo, né? Da outra vez. Verdade, do áudio. Eu estou falando porque eu já entrei no Instagram, já vi que é de boa qualidade. Falei, irmão, pode divulgar, vai que não era legal, né? É bom. Eu vou entrar, porque aí a gente falando bastante, daqui a pouco aparece Não, não estamos ouvindo, Juliana. Não ouvimos vocês. Agora vai, né? Agora ouvimos. Então, eu sou jornalista, né, por formação, a pedagogia está sendo a minha segunda licenciatura, e tenho mestrado em educação, onde eu fui orientada pelo professor Renato Nogueira, né, que é filósofo. E então, foi o mestrado em educação, mas orientada por um filósofo na Rural, né, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E o Renato também me fez gostar de filosofia, né, justamente por trazer essas outras produções, essas epistemologias oriundas dos povos originários do Brasil, porque ele gosta muito também de estar atento, né, às produções dos povos chamados de indígenas, e também africano e afrodiaspórico. Mas ele se formou, ele fez mestrado e doutorado estudando Schopenhauer, Deleuze, Guattari. Então, todos os grandes nomes, né, os clássicos da filosofia, ele também traz muito para as reflexões no grupo de pesquisa e tal. E eu trabalho com contação de histórias, especialmente histórias guardadas pela tradição oral, né, dos povos tradicionais africanos e também aqui da diáspora, né? Seu áudio sumiu. Agora foi? Melhorou? Foi. O que acontece? A câmera do meu celular não é boa, do meu computador não é boa, então eu descobri um aplicativo que transforma a câmera do celular em webcam. Ah, boa. Aí, de vez em quando, cai, assim, acontece de, né? Então, aí eu trabalho com contação de histórias desde 2013, e é um projeto que nasce da gestação. Eu sou mãe, meu filho hoje tem 12 anos, mas foi com 5 anos que ele fez um autorretrato usando canetinhas pretas e marrons. E eu atribuí isso às histórias que eu contava para o meu filho desde pequititinho, né?
Então, ele hoje ama Naruto, ele ama a cultura japonesa, ele sabe tudo de anime, né? Ele é apaixonado e O cantado. Heitor gosta um pouquinho também dessas coisas. É, Só. e vão se dar bem. Mas ele sabe quem foi Chico Rei, ele sabe quem foi Zumbi, ele sabe quem foi Luísa Marim, entendeu? Porque desde pequenininho eu me preocupei em trazer para eles narrativas onde ele se reconhecesse de forma positiva, onde ele pudesse ter orgulho, né, da nossa ancestralidade. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Para mim apagou. Aí o que acontece? Para resumir, eu senti com o tempo que essas histórias não podiam ficar só aqui na minha casa. Eu precisava contar essas histórias também para outras crianças. Quando eu vi esse autorretrato, né? Quando ele se desenhou usando cores que eu, na idade dele, nunca teria usado, até porque eu hoje tenho 41 anos, mas na minha infância, anos 80, todo dia de manhã tinha uma mulher loura na televisão, né? Que era a rainha dos baixinhos, né? Com aquelas ajudantes de palco, que eram cópias dela. Então você crescia querendo ser como ela, né? Eu cresci aprendendo a não gostar do meu cabelo, a não gostar da minha cor, do meu nariz. E com o tempo, conforme eu fui crescendo e fui também tendo acesso à academia, né? Mas eu também costumo dizer que muito dessa minha formação, do meu salvamento, se deu pela cultura, né? No samba, no funk, na capoeira. Eu fui me reconhecendo e fui começando a mudar a forma como eu me via. A academia também teve um papel importante porque entrou a parte teórica, né? Na academia eu fui ter acesso a pensadores que explicavam o que é o racismo, né? E suas nuances. E aí eu fui entender que o que eu vivia, na verdade, não era algo individual. Tem o campo individual, tem a dimensão individual, mas conversando com outras mulheres negras, com irmãos negros, eu fui vendo que aquela história se repetia, né? Essa coisa de não se aceitar, não ter orgulho. E a gente só vai tomando consciência disso com o passar do tempo e de acordo com as escolhas, né? Com os caminhos que a gente vai fazendo, com as pessoas que a gente vai encontrando, o repertório que a gente vai acessando. Então, eu senti a necessidade de aprofundar o estudo sobre a questão racial no Brasil e linkar isso com a arte, né? Com esse fazer, né? Que parte de uma tradição oral, que parte da ludicidade, desse lugar do encantamento. Então, quando eu estou com as crianças, eu não estou necessariamente falando de racismo, mas eu estou trazendo para elas um repertório que normalmente elas não acessam, né? O que está mais perto são os clássicos, né? O que está mais perto é a Chapeuzinho Vermelho, é a Branca de Neve. E beleza, meu filho também acessou tudo isso, né? E hoje ama a cultura japonesa, mas eu acho que é importantíssimo que a gente saiba, que a gente tenha acesso também a essas narrativas que foram historicamente apagadas, perseguidas, marginalizadas, enfim. E assim nasceu o Baobazinho, né? Eu comecei como voluntária na escola pública que meu filho estudava, uma escola que não implementou a lei, né? Aquela lei federal 10.639, e com o tempo eu fui crescendo, quer dizer, estou, né, em desenvolvimento, o trabalho está em desenvolvimento, e hoje eu trabalho também com formação de professores, nessa pegada, arte, educação, literatura, contação de histórias e herança africana, especialmente na diáspora. É basicamente isso. Aí tem o canal no YouTube, tem o Instagram também, então sigam se vocês puderem, se vocês quiserem, eu vou ficar muito feliz. Legal, Juliana, maravilha. Muito obrigado aí por compartilhar sua experiência. Então, fiquem ligados aí nas redes do Baobazinho. Valeu. Vou compartilhar aqui. Isso, coloca aí os links para a gente. O que mais, Heitor? É isso? Sei lá. Acho que sim. Só fiquei... Eu adoro a cultura japonesa, não sei, caiu. Antes que eu me acusasse, o Diogo me acusou. Heitor, entende um pouquinho aí dessas coisas. Pergunta uma coisa para ele e tira tempo, porque ele vai... Gente, eu não entendo nada, meu filho tenta me explicar, mas é o Pokémon, é tanto personagem, tanta história, eu não consigo entender nada, eu fico arrasada, que eu queria poder acompanhar. Aqui nessa lado. O Diogo bota um monte de livro atrás, aqui atrás tem um monte de mangá. Esse aqui é mangá. Ali do lado do pôster do Star Wars é mangá. Mas o Naruto, especificamente, eu não manjo, não. Mas
E o Cria aqui já tá encaminhado, rapaz. Ele catou minha coleção de Dragon Ball e não larga mais. Já faz tempo. Olha aí, tá vendo? Então, no mesmo evento em que né, do qual o Diogo estava falando, em que o Luiz Thiago falou, não o Luiz Thiago Dantas, para não confundir com o Luiz Thiago, que está aqui agora, eu, o Danilo e o Nilson Dória, que é da Psicologia da Educação, falamos de videogames e educação, porque é para onde é o que nós temos discutido. Eu e o Danilo estamos escrevendo sobre quadrinhos, já está com aquele evento sobre quadrinhos e educação e tal. A gente está indo para esse lado, e é isso. Havendo quem mexer com isso, tiver interesse nisso, já vi que a Neira está divulgando que tem, olha aí, tá vendo? É um evento dos animes e o Anime Clube. Gente, então deixa o seu jabá aí também, né, Neira? Não tem página isso não? Faça favor. Deixa o Instagram, YouTube. Agora é a hora da divulgação. Até porque, gente, já está dando meio-dia. Imagino que muitos de vocês, assim como eu, têm que se preocupar com o almoço. O evento está parado. Bom, tudo bem. Heitor, eu te dei umas 3 desses. Então é isso, né? Você, acho que tem mais para falar aqui. Deixa eu ver. Mas porque nós não temos, assim, nós estamos planejando mais coisas e não quero ficar falando até a coisa sair. Mas isso, a gente está tentando soltar alguma coisa para esse semestre aí ainda, algo assim, né? Alguma página de alguma coisa, algum evento de alguma coisa. Não vou ficar dando, entendeu? Não vou ficar cantando pedra antes da hora, mas espero que saia ainda esse ano. Algo além dessa palestra que a gente deu no evento de março. Para falar que realmente é um interesse nosso, a gente quer ver se isso dá mais frutos no futuro próximo. Gente, ela fez jabá de cantora, perfeito. Arte de educação também. Mas aí eu acho que tá bom da minha parte, não consigo pensar mais nada para dizer. Então, vai ser Não, Vanessa, se muito não me engano, é 19. Não, é esse horário mesmo, tá certo, é isso aí. 15 de setembro é 7. A gente varia porque a gente sabe que tem alunos do turno da manhã e do turno da noite, né? Tem uma turma que seria noturna aqui. Nada está sendo de manhã, tudo é o tempo todo, essa coisa. Mas o que a gente pode dizer, Vanessa, é que a aula fica gravada. Isso. Então, você pode ir no YouTube, no nosso canal do YouTube, Filosofia Política UERJ, pegar o vídeo depois. E tá. Mais alguma coisa? Gente, alguém quer perguntar mais alguma coisa, falar alguma coisa, divulgar mais alguma coisa? Microfone aberto para divulgar o seu canal, Instagram, álbum. Tá lançando álbum no Spotify, bota aí também. Trabalho como maquiadora. A Larissa tem trabalho como... A Larissa... Divulga aí, Larissa, que você faz trabalho... Meu Deus. Com unha. Enfim. Então, eu tenho minhas 10 profissões aqui, assim, no momento que eu vou... Aquele momento da estudante, mas... Eu tô focando aqui no momento da monografia, que tá me exigindo demais. Verdade. Tem que focar mesmo, senão o seu orientador fica bravo. Então tá... Ih, travou aqui de novo. Não travou. Não, estou te ouvindo bem. Bom, Heitor, vamos então por aqui. Vamos... Acho que já 2 horas, né? Tá de bom tamanho. Tá bom para a gente fechar. Como de costume, foi mais do que a gente imaginava, né? Sim. Eu não aprendo. Eu até boto na agenda. Deve levar 1 horinha só. Não leva. Não sabe de nada, não sei. Pessoal, então eu queria muito agradecer a participação de vocês, a presença de vocês. Participem lá dos fóruns, com aquela participação qualitativa que a gente chamou a atenção.
Qualquer dúvida, qualquer comentário, entre em contato por lá, tem as mensagens que vocês sabem que podem mandar também pela plataforma. E é isso, foi um prazer compartilhar essa manhã com vocês. Vamos levando esse curso da melhor maneira possível. Um excelente semestre para todos. Quem caiu aqui? Fui eu? Foi o Heitor? Ah, não, voltamos os dois. Pessoal, valeu, um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu, Heitor. Um abraço. Tem alguém aqui querendo dar um tchau para vocês. Opa! Tchau, até a próxima. Mostra aqui. Tá com vergonha, ó. Largou aqui. Ih, Mostra lá. aqui. Ih, rapaz. Quem é, Heitor? Eu, Heitor, meu filho. Dá um oi Quem aqui. conhece? Tá fechando a aula já. Oi. Olá, tudo bem? Valeu, gente. Bom dia. Até a Valeu, próxima. pessoal. Bom dia, Grande obrigada. abraço. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, Valeu. bom dia a todos. Valeu, Luiz Thiago. Um abraço.